Será que você está errando na quantidade do protetor com cor? Essa semana atendi algumas clientes que eu já acompanhava na consultoria, que eu tive que ali dar um puxão de orelha, pegar e explicar a quantidade correta, porque estavam utilizando em excesso. Algumas em falta, mas a maioria em excesso. Porque esse protetor não é fácil da gente medir a quantidade. Geralmente a gente vai direto no rosto, ou bota uma quantidade muito grande aqui, ou acha que a quantidade, a cobertura, né, é o correto, tacar protetor e ter aquela camada gigante, mas aí depois não consegue reaplicar, então não adianta nada. Então eu vou te mostrar com uma colher, que não é a colher de chá, mas vai servir ali de exemplo para dar uma ajudada, te orientar, para você saber mais ou menos a quantidade correta. Lembrando que esse aqui também tem que reaplicar, não adianta você usar uma vez no dia e ser alta cobertura, dizer, ele dura 12 horas. Vai perder cobertura, você vai suar, vai transpirar e aí vai perder um pouco de cobertura, tanto que você vai ver que a mancha vai aparecer e você não vai cobrir sua mancha, vai ter que fazer uma reaplicação. Também não precisa lavar o rosto para fazer a reaplicação. É só tirar a oleosidade com papel macio e reaplica. Então, agora vamos saber a quantidade, ok? Esse protetor já estou usando ele há um tempo, tá, em teste. Gostei bastante da cobertura dele, só que na minha opinião ele não segura tanto a oleosidade. Vou ver se dá para mostrar aqui. Como essa não é a colher de chá, eu vou colocar metade da colher para vocês verem a quantidade de protetor que é o suficiente para usar. Então, se eu fosse utilizar ele rosto e pescoço, mais ou menos, daria metade dessa colher aqui. A pessoa pode tentar medir na mão também, ali, como se fosse uma bolinha, a quantidade correta. E não precisa mais que isso, tá bom? Se você vê que não cobriu a mancha, pega um pouquinho mais e coloca ali na mancha. E aí, olha só, mais ou menos essa quantidade. Será que você tá usando só isso ou tá usando em excesso e a sua pele tá sobrecarregando? E tem muita gente fazendo isso também com protetor sem cor. E o protetor sem cor é na mesma quantidade. Lembrando que essa quantidade é rosto e pescoço. É uma colher rasa, gente. Não precisa de muito. E aí você vai cobrindo com ele, né? E você vai vendo... Põe até no batom aqui. Você vai vendo que... Olha como cobre bem. Olha a quantidade, como fez uma boa cobertura já com essa quantidade. Ainda tem aqui na colher. Vai dar pra espalhar com certeza. E aí você vai fazendo, não precisa esfregar muito, você pode ir fazendo com leves batidinhas, né, como faria o protetor em bastão. É por isso que eu acho muito mais fácil a praticidade de um protetor em bastão. E aí aplicou essa quantidade no rosto, vamos pro outro lado, tá bom? Esquece que veio no batom também, o ruim de aplicar protetor ali e não retocar o batom é isso. E aí o que acontece? Vamos colocar agora do outro lado. Ok. Olha só o tanto que ainda sobrou, como eu falei. Se eu tivesse uma mancha aqui, eu podia pegar um pouquinho mais ou ali no protetor e colocar mais. Olha a cobertura que dá só com essa quantidade. Então, eu vejo muita gente jorrando protetor em cima de protetor ali na primeira aplicação e não precisa. Vai prejudicar, vai pesar, você vai ficar com um reboco gigante no rosto e não vai fazer a fotoproteção adequada, gente. É uma colher de chá rasa. Essa aqui é só exemplo, mas se puder a colherzinha de chá ali rasa, melhor ainda. Lembrando que vai ser rosto e pescoço aqui, sobrou a parte do pescoço. Tá bom? Queixo também sobrou um pouquinho. Gente, é protetor que dura. Esse é alta cobertura, tem outros mais leves, claro, mais fluidos, mas você tem que entender que o excesso também vai fazer mal para sua pele, porque como eu falei, como é que você usar um protetor em excesso não vai sobrecarregar sua pele e não vai fazer com que você não consiga reaplicar o protetor. E aí, depois de fazer isso, né, quando ele secar um pouquinho mais, eu posso selar com pó, ele vai ficar menos brilhoso. Eu sempre selo. Não precisa pegar e selar com pó compacto, porque pode ficar um pouco pesado. Pode ser um pozinho fino mesmo, que vai facilitar reaplicar depois. E sobra produto, gente, sobra. Eu falo que sobra porque o que eu corrigi de cliente usando quantidade em excesso essa semana, eu vou te dizer, clientes, como eu falei, que já acompanhava, mais de uma, não foi só uma. E essa é a importância muitas vezes de ser acompanhado por um profissional na consultoria, porque às vezes por aqui eu não consigo tirar essas dúvidas, né? Eu faço o vídeo geral e a gente consegue um pouco. E pronto, cobertura boa do protetor, não precisou ter um excesso ali, consegui cobrir rosto e pescoço e ainda sobrou ali um pouquinho a colher melada, tá bom? Essa é a quantidade do protetor com cor, tá bom? Que a gente já coloca ali líquido e é o suficiente, não precisa usar mais, tá certo? Já salva, compartilha bastante para que as pessoas usem a quantidade correta de protetor com cor.